Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a força da nossa vida, amém? E nós o agradecemos por mais esse dia em sua presença. E que Ele nos acrescente mais da estatura do varão perfeito nesse dia, amém? Se você quiser marcar a leitura bíblica que usaremos, está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Nós que continuaremos o estudo da mensagem A Brecha nessa manhã. Nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 286. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor. Essa oração para nós. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, coloque ele na presença do Senhor, crendo que Ele pode responder às suas orações. Senhor Jesus, não há outro lugar, Senhor, na face da terra, como esse onde nós estamos nesta hora. Onde nós, Deus, alegramos. Deus, te damos graça por este momento, Pai. Estamos na Tua presença. Ajuda cada um, Senhor, que entrou aqui por essas portas. Aquilo que veio buscar, que leva consigo, Senhor. Oh Deus, ajuda cada um nesta hora, Pai. Abençoa a mensagem que vamos ouvir nesse instante. Se alguém entrou aqui com alguma enfermidade, Pai, há de ser curado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas.
que a alma de um irmão. Nunca deixe o outro magoado. Se estamos juntos numa mesma estrada, é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Oh, não condene a quem não consegue ser fiel. Ajude-o, ele também quer morar no céu. Não deixe em teu peito o amor morrer, o amor que Jesus Cristo ensinou, que é preciso amarmos uns aos outros do mesmo modo que Ele nos amou. Se alguém necessitar do teu carinho, não vire as costas para o necessitado, pois se ele se perder entre os espinhos, do sangue dele você é culpado. Graças a Deus, aleluias. Nessa boa atmosfera nós vamos ouvir mais uma parte da mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo na voz do nosso profeta. Vamos ouvir e ser abençoados. Jonah, we know him as a prophet. Jonas, nós o conhecemos, nós sabemos que ele era um profeta. Many of them refer to him as some kind of a runabout. Muitos se referem a ele como um tipo de vadio. He wasn't. Ele não era. The footsteps of the righteous is ordered of the Lord. O certo, as pegadas do justo são ordenadas pelo Senhor.
I was reading a book not long ago. He did go to Tarshish, or started to it, instead of Nineveh. But that was all in God's plan. Eu estava vendo um livro há não muito tempo atrás. Ele foi a Tarsis, ou começou a ir em vez de Nínive, mas tudo aquilo estava nos planos de Deus. The footsteps of the righteous, because sometimes evil befalls you or something. Os passos dos justos, porque muitas vezes ocorre do mal lhe sobrevir ou algo. It was so with Job. He wasn't. Foi assim como Jó não era. Job was the best man in the land in his days. Best man God could find. And yet look what happened to him. Jó era o melhor homem da terra em seus dias, o melhor homem que Deus pôde encontrar. E mesmo assim, vejam o que lhe aconteceu. He wasn't chastising, he was trying him. Ele não estava lhe castigando, ele o estava testando. He was proving to Satan he had somebody that would believe him in the face of difficulty. Ele estava provando a Satanás que ele tinha alguém que creria nele mesmo diante da dificuldade. So Jonah was the same thing. Foi assim com Jonas. And we find him on the road down to Nineveh, and he took a ship to Tarshish, and the sea got up, and he was asleep. E nós o encontramos a caminho para Nínive, e ele tomou um navio para Tarsis, e então e o mar se agitou, e ele estava com sono. He told him, tie my hands and feet and throw me out, for I'm the cause of it. Ele lhes disse, amarrem minhas mãos e pés e me joguem para fora, pois eu sou a causa disto. And when they throwed him out, a big whale was swimming around through the waters, prowling, and swallowed this prophet. E quando eles o jogaram para fora, uma grande baleia estava nadando por ali nas águas, rondando e engoliu esse profeta. I remember not long ago in Louisville, Kentucky, where I used to live across the river in Indiana. Eu recordo, há não muito tempo atrás, em Louisville, Kentucky, onde eu morava do outro lado do rio, em Indiana. They had a whale over there on a flat car. Eles tinham uma baleia ali, em um vagão, plataforma. Some little Ricky that had more intelligence than he knew how to control. He said, now you've heard the old fable of the whale swallowing Jonah. Certo Riquezinho, que tinha mais inteligência do que sabia como controlá-la, disse, agora vocês ouviram a velha fábula da baleia engolindo Jonas. He got a baseball, took it back to the esophagus of the whale, and he said, looky here. Ele apanhou uma bola de beisebol, colocou no esôfago da baleia, e ele disse, veja aqui. Said it's a baseball won't even go through it. Disse, é uma bola de beisebol, não passa por aqui. Said the old fable of Jonah being swallowed by the whale. He said just a fable. Ele disse, a velha fábula de Jonas ser engolido pela baleia. Ele disse, é só uma fábula. That was too much for me to stand. Aquilo foi muito para eu engolir. I said, just a minute, sir. He's beginning to tell how impossible for a man to get into that throat. Eu disse, só um momento, senhor. Ele explicou aquilo, disse-me que quão impossível era para um homem passar por aquela garganta. I said, you fail to read our scripture, sir, and that is not a fable, it's the truth. Eu disse, você faltou em ler a escritura, senhor, e aquilo não é uma fábula, é a verdade. He looked at me and said, who are you? I said, I'm Reverend Branham from just across the river. Ele olhou para mim e disse, quem é você? Eu disse, eu sou o reverendo Branham, sou do outro lado do rio. I said, oh, I see, a preacher believes that. Ele disse, eu sei, é um pregador que crê naquilo. With all my heart. Eu disse, com todo o meu coração. With all my heart. Com todo o meu coração. And he said, well, you know, he said, look here, sir, not disputing it. E ele disse, bem, você sabe. Ele disse, veja aqui, senhor, não discutindo. You know, I admire your stand and so forth, but said scientifically, said you couldn't put a man's hand hardly in his throat. E eu admiro a sua posição e assim por diante, mas disse, cientificamente, disse, você não pode colocar nem mesmo sua mão em sua garganta. I said, sir, you don't read the scripture right. Eu disse, senhor, você não lê a escritura corretamente. The Bible said this is a special prepared fish.
A Bíblia diz que este era um peixe preparado e especial. Isto é certo. God said He prepared a fish. He's a special. Deus disse que Ele preparou um peixe. Ele era especial. I believe what God says is the truth. This is a special. Eu creio que o que Deus diz é a verdade. Esse era especial. Switched his nose up and down with his glasses on him 2 or 3 times and went on with his lecture. Com seus óculos, franziu seu nariz 2 ou 3 vezes e seguiu com a sua palestra. Everybody laughed. E todos riram. His special fish. God prepared a fish to swallow Jonah. Seu peixe especial. Deus preparou um peixe para engolir Jonas. I believe it with all my heart. Eu creio nisto de todo o meu coração. Amém, graças a Deus. Muitas das nossas provas e tribulações não é um castigo, mas é uma aprovação, um teste para ver se somos aprovados. Que Ele nos ajude a vencer esses testes. Sobre o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Se Deus permitir, às 15 horas nós teremos o companheirismo. A mensagem que estudamos é: Senhores, é este o tempo. E vamos apreciar, para vocês que querem recordar, até na hora do companheirismo, nós vamos até o parágrafo 203. Fica melhor assim para você recordar que você já estudou. Quase 2 meses já para estudar uma mensagem só. Eu acho que todo mundo já está sabendo de cor, né? Se for igual eu, talvez você não está sabendo quase nada, né? Às vezes a gente lê bastante, mas porque tem muitas literaturas para ser lidas, né? Não é só uma especificamente. Mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa escritura nesta manhã é Apocalipse capítulo 10, de 1 ao 7. À tarde nós teremos a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé? E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o que nela há. Digo,
o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã e pedimos humildemente que o Senhor continue nos abençoando com a tua palavra em nosso coração. Ensina-nos a ser melhores cristãos. Toma-nos sob o teu controle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra em nosso coração. Ainda lembrando, em tempo, hoje o irmão Valizon vai ser internado para a sua cirurgia amanhã. E só estamos lembrando para continuarmos intercedendo pela cirurgia dele. A gente não sabe o motivo, mas ele tem que ser internado agora depois do meio-dia, e ele preferiu ir para Goiânia, né? Não ficou para a escola, e que Deus o ajude. Sabemos que toda cirurgia, existe risco nela. E a pessoa só é bem-sucedida em uma cirurgia quando ele se rende por completo. A pessoa tem que se entregar. Não tem jeito de... às vezes a pessoa pensa, essa cirurgia é simples. Não, não existe. A medicina diz que não existe cirurgia simples. Falou que a cirurgia é cirurgia. E pode haver complicações, e então cada pessoa que tem que enfrentar uma cirurgia, ela tem que se render realmente, se entregar. E às vezes Deus tem um plano na nossa vida de terminar conosco na mesa da cirurgia. E aí? É a questão. Tem muitas situações que o médico diz, olha, se não operar, ele vai morrer. E se operar, ele tem uma chance de continuar sobrevivendo, como também pode acontecer dele falecer na própria cirurgia. E eu acho que nós devemos estar preparados para aquilo que Deus determinar. Amém? O pastor Abraão está conosco. Amanhã ele está viajando aí para a região de Mozarlândia, né? Mozarlândia, até Crixás. E o pastor Benedito Bueno, vai entregar uma região, essa região lá para ele. E ele estará viajando amanhã para esta região. Que Deus guarde também a sua viagem. Amém? Parece que, assim, não tem como a gente dizer não. E aquilo que está determinado para acontecer, vai acontecer hoje ou amanhã. No tempo de Deus está no tempo certo. Então, o tempo que o pastor Abraão tem ficado do nosso lado e ele tem esperado em Deus, já surgiu várias oportunidades dele sair, mas parece que agora que a coisa está encaixando. Do meu ponto de vista, ele não precisaria de mudar daqui, mas não sei como que será se o trabalho, depois que passar para ele, se houver o que
é previsto de haver um levantamento no trabalho lá, porque há muitos anos eles vêm sendo assistidos pelo pastor Benedito, é Bueno mesmo, né? Que é auxiliar do pastor Wagner Marques, e ele está muito adoentado. Ele tem muito tempo que ele não dá conta de dar uma assistência que realmente é necessário. E que Deus pode fazer através do pastor Abraão. Só em Mozarlândia, o pastor Abraão estava me dizendo no relatório, existe muita gente afastada da comunhão. E que, com um trabalho mais efetivo, mais assíduo, pode se arrebanhar muita gente dessa, porque às vezes a pessoa fica... eu fico pensando, quando você vê uma igreja insistindo para diminuir os cultos, a gente fica meio assustado com aquela situação, porque parece que está numa hora de nós aumentar os cultos, se possível ter culto todos os dias, por causa da hora que nós estamos vivendo. Então, quando a gente observa alguém insistindo para diminuir o culto, parecendo que tem alguma coisinha ali. E o que faz as pessoas esfriar é exatamente a falta de exercício espiritual, a falta de dedicação, falta de assiduidade aos cultos, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a pessoa não tem habilidade para ler, mas ela tem habilidade para ouvir. E a Bíblia diz que bem-aventurado é os que leem e os que ouvem. Nós não podemos exigir de todo mundo que todo mundo leia a mensagem, leia a Bíblia. E se fosse só para os que lessem, então o que seria dos analfabetos que não sabem ler? Por isso que o Espírito Santo falou através do apóstolo, bem-aventurado são os que ouvem, os que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia. Então, quando você dedica a sua vida, dedica o seu tempo para ouvir e para obedecer, porque não adiantaria eu ler todas as mensagens do profeta, ler toda a Bíblia de capa a capa e não tivesse obediência. Não adiantaria eu ouvir todos os sermões do irmão Brana na voz literal do irmão Brana, como que é aquele espírito que está rondando por aí, que tem que se ouvir a voz literal do irmão Brana, o que pouco nos edificaria. Se não houver interpretação, aliás, Paulo mandou falar que nem se deveria ouvir, nem deveria ter línguas estranhas se não houver interpretação. E a voz literal do nosso profeta é uma língua estranha para nós, porque nós falamos a língua portuguesa. Então, que benefício nós teríamos se não tivesse a interpretação? Então, o ouvir a voz do sétimo anjo é obedecer a sua mensagem. Então, o que resolveria eu ler todas as mensagens do profeta e não obedecer? O que resolveria ler toda a Bíblia e não obedecer a Bíblia? Não temos que exigir de ninguém, não temos que exigir de ninguém obedecer, não temos que exigir de ninguém ler, ouvir. Simplesmente é o dever nosso anunciar. Jesus disse: ide e anunciai, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, não é quem for obrigado a crer, não é quem for manipulado por quem está pregando, não. Temos que entender que a salvação, que a vida eterna é de graça, e ela é oferecida completamente de graça. Ela não é imposta. Tudo aquilo que é imposto, que é por imposição, é uma carga horrível, uma carga terrível.
Você veja dentro do seu lar, dentro do seu próprio lar, tudo aquilo que é imposto, por imposição, é uma carga pesada. Mas aquilo que acontece assim, simultaneamente, aquilo que vai acontecendo livremente, as coisas vão acontecendo, é leve. Assim é o Evangelho de Jesus. Jesus não impõe em cima de ninguém o seu Evangelho. Ele simplesmente expõe: eu aceito ou rejeito. Ele nos deu livre-arbítrio de escolha. Ele te deu livre-arbítrio de escolha. Então é muito maravilhoso isso, muito maravilhoso. Vamos aqui a brecha. Nós paramos no parágrafo 163 e eu gostaria de simplesmente voltar aí no 158, e João disse: não houve ninguém no céu achado digno, ninguém na terra achado digno. Como que eu poderia me achar digno? Por causa dos meus feitos? Por causa da minha conduta? Ninguém debaixo da terra que alguma vez viveu e morreu foi achado digno. Ninguém foi achado digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Por isso que João chorou, porque ele sabia que esse livro era o livro da redenção, e que se ele não fosse aberto, nem ele se salvaria, nem João se salvaria. Alguém disse sobre João que João chorou porque ele não se achou digno de abrir o livro. Não, irmão Branham disse que não. Ele chorou por não ter encontrado ninguém digno, e que ele, se não encontrasse alguém digno, ele estaria perdido. Então João também teve a revelação. E o chamado do anjo foi um chamado para o parente redentor aparecer. Deus disse: eu tenho uma lei, um parente redentor pode ser substituto. Onde está esse parente redentor? Quem está apto a tomar isto? A ser o substituto? Porque a lei de Deus era: no dia em que dele comer, certamente morrerás. Essa é a lei de Deus. E Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Se todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, então todos estão na mesma condição, não tem ninguém melhor do que o outro. Quando uma pessoa ela julga que ela é melhor do que o outro irmão, ela tá pior. Ela está pior. Aí, se você quer Bíblia para isso, veja lá o fariseu e o fariseu e o publicano, que foi no altar orar. Os dois foram orar junto no altar. O fariseu, ele era obediente à lei, ele cumpria a lei, ele fazia tudo. E ele chegou lá e batendo no peito e disse: ó, Senhor, eu sou bom. Eu sou. E eu não sou nem igual esse publicano aí, pecador. O publicano pecador ele achou tão indigno, que ele chegou e inclinou a cabeça. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim, publicano pecador. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou assim: qual que voltou justificado para casa? Por isso é que foi usada a expressão: a pessoa que considera que é o bom, que é melhor do que o outro, e está em situação pior. O publicano voltou justificado para casa, o fariseu voltou condenado. E veio e disse
e veio desde Adão, investigando todos os apóstolos e profetas e tudo mais, esse é o 160, né? E ninguém foi encontrado. Agora, o que me diz disso? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém que já viveu. Elias se encontrava lá, Moisés se encontrava lá, todos os apóstolos se encontravam lá, ou todos os que tinham morrido, todos os homens santos, Jó, os sábios, todos se encontravam lá. E ninguém era digno nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de tomá-lo e abrir os seus selos. Agora, onde é que o Papa e todos estes entram? Onde está o seu bispo? Onde está a nossa dignidade? Nós não somos nada, isso mesmo. Ele pediu para o parente redentor se apresentar, e se ele pudesse, mas João disse, ninguém era digno. Não que não houvesse pessoas dignas lá. Agora, como um anjo, como por exemplo, nós diríamos Gabriel ou Miguel, mas lembre-se, tinha que ser um parente, e anjo não é parente de humano, anjo é anjo, humano é humano, e tinha que ser um parente humano, que fosse digno de redimir o humano. Lembre-se, João disse aqui, e nenhum homem, não anjo, não serafim, eles não pecaram, mas eles estavam numa categoria diferente. Eles nunca tinham caído, mas este tinha de ser um parente redentor. Nenhum homem, porque nenhum deles havia sido redimido. Nenhum homem era digno de olhar para ele. Oh, não! Mas que coisa! Assim era necessário um parente humano. E ele pediu isto e não foi encontrado, em parte alguma. Aí João entrou em pânico. Não foi encontrado ninguém digno, e João entrou em pânico. Só estou perdido. Não havia ninguém, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nada que alguma vez, nem mesmo, tinham suficiente santidade de até olhar para o livro. Ufa! Mas que coisa! Isso é um tanto forte, mas foi isso que a Bíblia disse. Só estou citando o que João disse. A Bíblia diz que João chorou. Não como algumas pessoas têm ensinado isto. Estava ouvindo um homem ensinar isto certa vez, disse, João chorou porque se achou indigno. Oh, qualquer homem sob o Espírito Santo saberia que não se tratava disso. Veja, sob a inspiração de Deus, saberia que não foi isso. Mas João chorou. Eis o que penso do motivo pelo qual ele chorou. Porque se ninguém fosse digno e pudesse abrir o livro de redenção, a criação inteira estaria perdida. Aqui está o livro, aqui está o título de propriedade, e ele será oferecido ao parente redentor, que possa preencher as qualificações. Esta é a própria lei de Deus, e ele não pode comparar ou corromper sua lei, ou melhor, não pode contestar sua lei. Deus não pode contestar sua lei. Deus não pode romper a sua lei. Deus não pode desfazer da sua lei. Está vendo? Deus exigia um parente redentor que fosse digno, que estivesse apto a fazê-lo, que tivesse a constituição de fazê-lo. E o anjo disse, agora, que esse parente redentor se apresente. E João olhou, e ele olhou por toda a terra, e ele olhou debaixo da terra, e
não havia ninguém. Ai, a criação e tudo mais estavam perdidos. Claro que João chorou, tudo estava perdido. Seu choro não durou mais que 1 minuto. Todavia, então lá se levantou um dos anciãos e disse: não chore, João. Oh, que coisa! Seu choro não durou mais do que 1 minuto. E João pensou: oh, que coisa! Onde está o homem? Lá estão os profetas, e eles nasceram como eu nasci. Lá estão os sábios, lá estão. Ó, não há ninguém aqui? Eu quero um homem que esteja apto a fazê-lo. Quero um homem que possa redimir. E ele não foi encontrado, de modo que João irrompeu em lágrimas. Oh, tudo estava perdido, e ele chorou amargamente, e ele estava triste, porque tudo, a criação inteira, tudo estaria perdido, se não conseguissem encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguissem encontrar alguém que pudesse preencher esses requisitos lá, todo ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Oh, tudo tinha caído, e os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos esses direitos tinham sido excedidos, e não havia ninguém que pudesse pagar o preço. E João começou a chorar. Porque ninguém era digno, e ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Oh, era necessário um ser humano. João chorou porque ninguém podia fazê-lo, e tudo estava perdido. E veio uma voz de um dos anciãos, que estava no meio dos 4 animais viventes e de toda aquela grande hoste do céu, e disse: não chore, João. Oh, que coisa! O irmão Brana bate palmas 2 vezes. A graça de Deus, não fiques quebrantado de coração, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, ele prevaleceu. E prevalecer significa lutar e vencer. Oh, que coisa! E no jardim do Getsêmani, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo. Está vendo? Ufa, está vendo? O leão e a raiz de Davi prevaleceu, venceu. Como Jacó, sendo suplantador, e quando entrou em contato com o anjo, ele ficou firme, e o anjo tentou se retirar. Ele disse: eu simplesmente não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria, e seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador. Para o quê? Para um príncipe com Deus, Israel, e ele prevaleceu. E este leão da tribo de Judá prevaleceu, e ele disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu, ele já venceu, e ele o fez. Está terminado, João, ufa, oh, que coisa! E ele produziu um cloro que envia o pecado de volta às suas mãos, que é com sua sabedoria, que corrompeu o ser humano, sim. Mas quando João se voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Interessante, né? Aquele ser que falou entre as 4 criaturas, diz que o leão da tribo de Judá venceu. Agora João vira para ver,
e ele vê um cordeiro. Vamos ver aí? Você vai ver o porquê que ele foi mencionado, que o leão da tribo de Judá venceu, e quando João olhou, ele viu um cordeiro. Na realidade, João não tinha que ter visto, era um leão, porque a voz disse que o leão da tribo de Judá tinha vencido. Agora, quando aparece um cordeiro. Quão diferente de um leão, um cordeiro. E ele disse: o leão prevaleceu. Veja novamente, posso usar isso aí. Deus ocultando-se em simplicidade. Ele disse: aí está um leão. Esse é o rei dos animais. O leão prevaleceu. A coisa mais forte que existe é o leão. Já me deitei nas florestas da África e ouvi as girafas berrando, e o grande e poderoso elefante com sua tromba no ar, ui, ui, ui. E ouvi os animais selvagens do deserto dando seus gritos de gelar o sangue, e os besouros, até e Billy Paul e eu, deitados num velho lugarzinho, recoberto com espinheiros, e ouvir bem distante um leão rugir, e tudo no deserto se cala. Até mesmo os besouros param de zunir. O rei fala. Oh, que coisa! Eu lhe digo, é aí que denominações e dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala. E este é o rei, que é a sua palavra, ó. E ele disse: João, não te preocupes, não chores, não fiques quebrantado, João. Eu te tenho aqui na visão, estou mostrando-te algo, e sei que estás todo dilacerado, porque tu sabes que não há nada para ser redimido. Tudo está perdido, não houve ninguém que pudesse preencher o requisito. Mas o leão da tribo de Judá, você sabe, de Judá, vimos isso no quadro negro aqui, você sabe, o emblema da tribo de Judá era um leão. Agora o Espírito Santo começa a revelar. O emblema da tribo de Judá era um leão. E lembre-se, o leão e o boi, e assim por diante, a cabeça do homem, e assim por diante, eles observando aqueles serafins, aquela palavra, enquanto todos, Marcos, Mateus, Lucas e João, todos se encontravam em volta do livro de Atos, e ouvi um homem dizer, um grande ministro disse: o livro de Atos é apenas um andaime. Ele foi a primeira videira que a Santa Igreja já produziu. Sim, Senhor, se ela algum dia produzir outra, isto será daquele tipo também. Sim, Senhor. Tem-se algumas videiras enxertadas e elas estão produzindo limões. Deviam ser laranjas, mas, está vendo? Quando aquela videira chegar a produzir sua vara novamente, será exatamente como o original. E Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos, encontram-se lá guardando aquilo, o livro de Atos. A sabedoria do homem, o poder do leão, o trabalho do boi, a ligeireza do leopardo, ou da águia, melhor dizendo. Sim,
os evangelhos ali. O que lembra-se quando estudamos isto? A congregação diz amém. Ou seja, o que? Lembrem-se quando estudamos isto? E a congregação diz amém. Está nas eras da igreja. Agora ele disse, o leão da tribo de Judá. Por que de Judá? Ó Judá, o legislador não irá antes dele, dentre seus joelhos, até que venha Siló, mas ele virá através de Judá. Ele virá através de Judá. E o leão, o símbolo da tribo de Judá, prevaleceu. Ele venceu. E quando ele olhou ao redor para ver onde aquele leão estava, ele viu um cordeiro. Estranho procurar por um leão e ver um cordeiro. O ancião o chamou de leão, mas quando João olhou, ele viu um cordeiro. Um cordeiro como havendo sido morto desde a fundação do mundo, um cordeiro havendo sido morto, que era isto? Que era aquele cordeiro? Ele estava ensanguentado, ferido, um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo novamente. E ele estava ensanguentado. Oh, que coisa! Como se pode olhar para isso, pessoal, e permanecer pecador? Quando o Cordeiro de Deus morreu em seu lugar, um cordeiro aproximou-se. O ancião disse, um leão venceu, o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e lá veio um cordeiro, trêmulo, sangue sobre si, feridas, ele tinha prevalecido. Podia-se notar que ele estivera em batalha, ele tinha sido morto, mas estava vivo novamente. João não tinha notado este cordeiro antes. Você sabe, aqui não havia sido mencionado antes. Em nenhum lugar ele tinha sido mencionado. João não o viu em nenhum lugar nos céus enquanto olhava, mas aqui apareceu ele. E observe de onde ele saiu. De onde o cordeiro saiu? De onde ele apareceu? Veio do trono do Pai, onde esteve assentado, desde que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou e se sentou à destra de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Agora, esse aqui é um ponto que você deve guardar. Por que é que ele era um cordeiro e por que ele saiu de lá? Ele saiu do trono de intercessões. Desde que ele morreu, ele foi para esse trono e está lá até hoje. Se Deus não estivesse lá até hoje, se Jesus não estivesse no trono de intercessão até hoje, nós todos aqui estaríamos perdidos. Ele só vai levantar de lá o dia que ele nos tirar daqui. Aí ele levanta de lá. Ele só vai levantar de lá para levar a sua noiva redimida. E os santos que estão dormindo nas sepulturas serão ressuscitados no abrir e fechar de olhos, e nós seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Aí sim ele levantou do trono de intercessão. Você deve guardar isso no seu coração, porque quando chegarem no seu ouvido aí, falando que ele já saiu do trono, você diz, não, ele não saiu do trono ainda não, eu estou aqui ainda na terra. O dia que ele sair do trono de intercessão, ele vai me levar daqui. Pode ficar com essa doutrina sua para lá, esse ismo seu para lá. Ismo. Às vezes as pessoas não entendem o que é ismo. Ismo é algo que é tirado do verdadeiro, é tirado do original. Nós estávamos ouvindo, quem ouviu o programa das 6 horas da manhã hoje, o pastor Joaquim estava falando, foi o pastor Joaquim ou foi o pastor Adalto na palavrinha dele? Um dos dois. Estava falando que às vezes chega numa cidade, tem
Tem 10 igrejas, 10 nomes diferentes de igreja. Aí eu estava pensando, eu lembro quando lá na Aparecida de Goiânia tem um lugar muito grande lá, chama Cidade Livre. E naquela época nós fazíamos evangelismo. E então, só na Cidade Livre tinha 4 linhas de Assembleia de Deus. 4 igrejas da Assembleia de Deus. Um era Madureira, outro era da Vila Nova, outro era, não sei mais, do Ministério das Contas, era 4. Só a Assembleia de Deus era 4, numa cidade só. Que é claro, é muito grande, mas é considerado como um bairro de Aparecida de Goiânia, a Grande Goiânia. E agora as outras denominações? E as outras igrejas? Isso é que saiu, existia 4 Assembleias de Deus lá, são ismos, que saiu de um original. Então, se o sistema denominacional se ramificou dessa forma, imagine só que quanto mais ramificações e ismos não vai sair de dentro da mensagem. Quantos vai aparecer aí dizendo que estão certos? Porque cada um fala que está certo. Você acha que eles vão falar que está errado? Se eles falassem que estava errado, eles não atraíam ninguém para si. E se esses ismos que saiu do original dissessem que estavam errados, eles não atrairiam as pessoas. Eles vão tentar te convencer. Aí essa revelação aqui te dá vitória sobre esse tipo de coisa. Ah, olha, vem cá, olha, Jesus já saiu do trono de intercessão, já revelou os selos, ele saiu do trono de intercessão. Sair do trono de intercessão, não, ele já revelou os selos para nós, já, mas é porque é na manifestação do ministério do Filho do Homem, ele revelou os selos para nós. A abertura dos selos foi isso. Ah, mas o selo já cumpriu. Não, os selos estão em cumprimento. Desde a morte do Senhor Jesus Cristo, a era primitiva, começou o primeiro selo, segundo, terceiro, nós estamos exatamente no 4º selo. No final do 4º selo, a noiva é tomada e Satanás encarna na besta, no falso profeta. Ele torna a besta do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo amarelo. Aí entra o 5º e o 6º selo, em cumprimento. 5º e 6º selo, mas a noiva já foi. A noiva não vai estar aqui no cumprimento do 5º selo. Você vê, estuda essas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial ficou focos de guerra em vários lugares. A Venezuela aqui pertinho de nós está uma coisa terrível. Quem vê notícias sabe que situação está aqui lá. E terremotos, e maremotos, e tufões, e mais não sei o quê. Eu fico pensando, a gente às vezes não, Deus ainda está sendo bonzinho demais, gente. Está acontecendo pouca coisa demais, porque o mundo perdeu o senso. O mundo perdeu o senso da responsabilidade, o mundo perdeu o senso da moral, o mundo perdeu o senso da honestidade, a queda do mundo. O mundo está em caos. E Deus ainda tem você. E Deus ainda tem uma luzinha, você. Deus tem uma luzinha aqui, é você. Então, o esforço que nós devemos fazer, é não apartar disso aqui, para não dar lugar a esses ismos. Eu estou aí bem no meio aí do parágrafo 195. Veja, amém. Ressuscitado lá, hoje, como intercessor, com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Agora, esse é aquele a quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto de cloro,
o cloro do perdão do pecado. João olhou para esse cordeiro, e o cordeiro parecia como tendo sido morto, e então ele notou que ele estava ferido e cortado e moído. Ele não foi no Calvário? Ensanguentado, sangrando, um cordeiro ensanguentado, foi esse que tomou o nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro teve de tomar o nosso lugar? E ele viu o cordeiro, e ele prosseguiu. João não o tinha visto, porque ele esteve na eternidade adentro, até mesmo fazendo intercessão, e mostrando que antes que tinham vindo a Deus sob oferta do sangue de touros e cabras, uma oferta substituta, ele também, porque aqueles que criam nisto apontavam para ele, e o sangue ainda não havia sido derramado. Então, por isso que eles tinham que, lá no Velho Testamento, eles tinham que oferecer o sangue de touros e bodes em sacrifício. E o adorador, ele vinha de ano em ano oferecer um sacrifício pelo seu pecado, de ano em ano. O irmão Branham disse que ele oferecia aquele sacrifício e ele ficava livre dos seus pecados cometidos. Só que a vida daquele sacrifício era de animal, não podia voltar sobre o ser humano. E ele saía dali com o mesmo desejo de pecar. Aí o irmão Branham vem e mostra para nós que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é diferente. Porque quando você aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que os seus pecados são completamente apagados, então Ele agora vem e mora dentro de você. Então Ele muda a sua natureza, Ele tira o desejo do pecado de você. Deu para entender a diferença do sacrifício do Velho Testamento com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo? É por isso que lá, de ano em ano, ele tinha que voltar e oferecer outro sacrifício. Mas hoje, o nosso sacrifício foi oferecido uma vez por todas. Ele morreu em nosso lugar, de modo que ele estava lá para absolvê-los, e ele estava lá para absolver você e eu. E ó Deus, espero que ele esteja lá esta noite no trono de intercessão, espero que ele esteja lá nesta manhã. Por cada pecador, o cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver qualquer coisa senão aquele cordeiro ensanguentado que se acha lá? E o cordeiro prosseguiu na visão, e essa altura, como tem sido morto, observe, vem do trono do Pai. Imagine, ele, de onde ele avançou para esta visão, ele vem da glória, onde ele está assentado à destra de Deus, e ele avançou até João, desde a glória. E não seria uma coisa gloriosa se nossos pensamentos pecaminosos esta noite pudessem ser postos de lado o suficiente para aceitá-lo, e ele avançasse desde a glória esta noite para se manifestar a cada um de vocês? O Cordeiro avançando desde a glória para intercessões, muito bem, para fazerem reivindicações agora por sua redenção. E lembre-se, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás, mas lembre-se, estes selos estão prontos para serem abertos, e o Cordeiro veio do santuário de Deus e avançou à frente. Espere até que chegarmos lá naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio. O santuário está fumegando, não há mais intercessão,
o sacrifício partiu, é um tribunal, não há mais sangue nele. Após ele sair do trono de intercessão, o trono de intercessão torna um trono de juízo. Nós vimos aí as perguntinhas sendo feitas para as crianças aí. O que resta para a pessoa que rejeita a misericórdia de Deus? Só o julgamento. Só o julgamento. O dia que Deus sair do seu trono de intercessão, só resta o julgamento. Quem estava sob o sacrifício dele, vai com ele. Quem não estava, entra no período da grande tribulação, e da grande tribulação para o trono branco de julgamento. Espere até chegarmos lá, naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio, o santuário está fumegando, não há mais intercessão, o sacrifício partiu, é um tribunal, não há mais sangue nele, porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até esse tempo. Lembra-se, no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo, mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. E o irmão Branham bate 5 vezes no púlpito. Mas quando o cordeiro se afastou, foi a conta. O que ele tem sido? Ele tem sido intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga onde Maria poderia fazer intercessões então? O que Maria poderia oferecer? O que poderia São Francisco, Santo Assis, ou qualquer um, Santa Cecília, melhor dizendo, ou qualquer outro ser humano? João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Eu tive a oportunidade de assistir vamos dizer assim, um culto fúnebre católico de uma criança. E a ministra, que estava ministrando, ela disse que o fulano de tal seja o nosso intercessor lá. Que coisa estranha, né? Que fé estranha. Os que morreram eles não têm poder nenhum para interceder por ninguém que está aqui. Eles estão descansando. Se eles estivessem intercedendo ou estivessem lá para fazer intercessão pelos que estivessem aqui, eles não estavam descansando, eles estavam angustiados pelo que nós sofremos aqui. A maior libertação que Deus pode dar a um homem é ele tirar desse corpo, esse corpo para pestilentos, como diz o nosso profeta, e dar um corpo celestial para ele, porque ele vai aguardar o corpo celestial, ele vai aguardar o corpo glorificado. Não tem uma coroação mais especial para um filho de Deus, um cristão, do que ele ser condecorado com um corpo celestial. Dou adeus a este mundo e vou embora. Quando você vê uma pessoa, digamos assim, num estado de saúde que é só se for um milagre de Deus para recuperar aquela saúde daquela pessoa, e você tem certeza que ela é uma cristã, que ele é um cristão, você passa a orar diferente para ele. Senhor, dá uma libertação para ela, dá uma libertação para ele desse corpo.
esse corpo doentio, esse corpo para pestilentos. Liberta ele, liberta ela, Senhor. João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Tinha um santo lá no local de mediação, que era o Senhor Jesus Cristo. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Não me importa quantos santos foram mortos, todos eles mereceram, cada um deles. Como o ladrão disse na cruz: nós pecamos e merecemos isto, mas este homem nada fez. Ele era o único homem que era digno e estava morrendo. Aqui vem ele do posto de intercessão. Para que ele está vindo? Observe-o. Que coisa. O irmão Brana bate palmas 3 vezes. João estava chorando. Como fica tudo isto? Que vai acontecer? Disse: não chore, João, disse o ancião. Aqui vem o leão. Ele era aquele que prevaleceu. Quando ele olhou, eis que vinha o cordeiro ensanguentado que tinha sido morto. Vamos parar por aqui. Eu quero pedir ao pastor Abraão para ele fazer uma apreciação dessa parte que nós terminamos de ler, que nós lemos nesta manhã. Deus os abençoe. Às 15 horas, lembrando que às 15 horas nós estaremos aqui. O pastor Abraão vai estar em Bonfinópolis à noite e o irmão Daíra Henrique em Vianópolis. Um abraço fraternal a todos e vamos ver agora o que Deus tem mais para nós. Estamos terminando. Eu não sei, essa semana, eu não sei cadê o pastor Abraão, eu achei que ele estava aqui atrás de mim, não está? Então, essa semana teve um irmão que disse: pastor, pode comprar o relógio ali que eu pago. Eu falei: irmão, o relógio não foi comprado, não é falta de dinheiro não, irmão. É falta de lembrar. Eu vou em Goiânia e nunca lembro de comprar esse relógio aí, né? E agora o meu relógio estava aqui debaixo da minha camisa aqui, eu nem estou sabendo que hora que é, mas o pastor Abraão tem meia hora para ele fazer uma dissertação do que nós apreciamos nesta manhã, esse trono de intercessão, esse cordeiro lá, não é? Esse sacrifício, esse leão, que quando João olhou era um cordeiro. Então, que Deus nos ajude mais um pouquinho. Amém. Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Mas o pastor Ivaldo, ele lê e já explica, né? Já está muito bem explicado para nós sobre esse cordeiro, né? João chorou, o Brana disse que ele chorou de alegria, porque ele viu o cordeiro que era digno. No parágrafo 193 diz assim: um cordeiro subiu, o ancião disse: um leão tem vencido, o leão da tribo de Judá. João olhou para ver o leão e ali vinha um cordeiro, sacudindo sangue sobre si, ferido, e ele tinha prevalecido. Você podia ver que ele tinha estado numa batalha, ele tinha sido imolado, mas estava vivo novamente. Quer dizer, ele tinha vencido por nós, ele venceu o pecado. Esse cordeiro que é Cristo, ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu tudo por nós. A única coisa que nós temos que fazer é crer no sacrifício do Calvário, é crer naquilo que ele já fez por nós. Ele já curou as nossas enfermidades, ele já nos deu a vida eterna nossa, ela está garantida, porque o cordeiro estava ali.
Agora, nesse parágrafo aqui, 202, o profeta diz: não espere você até aquele tempo. Que tempo? O tempo que ele vai levantar do trono, que ele vai vir buscar a sua noiva. Quer dizer, não espere até aquele tempo. Entra enquanto a misericórdia está estendida, enquanto esse cordeiro ainda está no trono de misericórdia. Então é hora de você adentrar a arca, que é a palavra do Senhor Jesus, né? Onde eu estava pregando em Silvânia, nós temos coragem, não temos coragem de renunciar, não tem ousadia, às vezes falta ousadia, falta coragem de renunciar o pecado, de renunciar às coisas do mundo, por esta tão grande e maravilhosa vida eterna. Fazer uma renúncia. Ele renunciou tudo por nós. E às vezes nós estamos precisando de uma força dada por Ele mesmo, pelo Espírito Santo. Aquilo que o pastor Evaldo falou no início, não é impor, não é ficar impondo às pessoas, querendo que as pessoas sejam cristãs na marra, mas é aquele desejo fluir do coração de cada um, aquele desejo pela vida eterna, aquele desejo verdadeiro de ser um cristão em Cristo Jesus, porque nada forçado tem resultado. Deus não quer ninguém forçado, Ele não quer que ninguém venha para a igreja na marra, mas Ele gosta que você faça as coisas de coração. Quando nós nos rendemos a Ele de coração, alma, espírito, aí é quando Ele nos dá a vitória, é quando Ele abençoa nós. Porque, na verdade, irmão, ninguém era digno, ninguém dá conta, ninguém pode fazer nada. Quem tem que fazer é Ele. Então, nós temos que crer, descansar nas mãos dEle, orar uns pelos outros, interceder pelos mais fracos, por aqueles que ainda estão na sarjeta, caído. Mas nós não sabemos se ele é um filho, se não é um filho. Eu sempre digo, o filho, ele não prospera lá fora. Ele tem muitas decepções, ele passa por muitos problemas, muitas lutas, muitas coisas acontecem, e isso é um bom sinal. Quando ele não consegue prosperar, é porque é filho, e o Cordeiro está no trono intercedendo por ele. Então ele vai voltar de uma forma ou de outra. Deus não perde nenhum dos seus filhos, Ele não vai perder. E isso faz nós descansarmos, ficarmos descansados com esse Cordeiro. Então ele diz: esperamos até chegarmos ali naquela hora. É o parágrafo 202. E tomamos aquela meia hora que é de silêncio, com fumo no santuário. Ali fala fogo, né? Fumaça. É a mesma coisa. Não há mais intercessão. O sacrifício saiu. Agora é trono de julgamento. Não há mais sangue, pois o sangue que cobria o Cordeiro tem saído. Aí o irmão Branham diz: não espere você até aquele tempo. Recordem do Velho Testamento. Uma vez que o sangue não estivesse no propiciatório, então havia julgamento. Mas desde que o sangue estivesse ali, então havia misericórdia. E nós ainda estamos debaixo dessa misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé, né? Eu acho que só isso aí está bom, porque nós já foi lido, explicado, ensinado, e está gravado no nosso coração. Jesus amado, nós agradecemos por esse ensinamento tão glorioso, vindo do Espírito Santo para nós. Nós cremos que o Espírito Santo falou conosco nesta manhã através do pastor. Esse ensinamento tão glorioso, sela isso no coração da igreja, Jesus. Aqueles que estão pela internet também estão sendo abençoados, curados, libertados pelo seu poder, porque o leão da tribo de Judá venceu tudo por nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sela isso no coração de toda a igreja. Nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É o nosso cumprimento aos irmãos que estão na conexão
em Bonfinópolis, a igreja, Deus abençoe, Vianópolis também, nosso abraço. E irmão Manassés e irmã Keila lá em Ceilândia. O irmão Manassés, inclusive, pediu para comunicar que ele vai fazer a prova do Enem. E por isso ele Enem está aqui hoje, Enem está aqui, e nem está aqui. Eu fico pensando, né? Paulo era tão teólogo, bem formado aos pés de Gamaliel, até que Deus derrubou ele do cavalo. Eu acho que o irmão Manassés quer tanta formatura, né? Mas aí o tombo vai ser maior, não vai? Vai ser maior. Ei, irmão Manassés, segura. Vamos ver se você é bom para se segurar em cima de um cavalo, né? Muito bem, irmão Cleber Germano também, família lá em Bonfinópolis, e a irmã Fabiana e família em Bonfinópolis também está pedindo oração por cirurgia na segunda-feira. Será que é você de novo, irmã Fabiana? Meu Deus. Irmão Divanil e família lá em Brasilinha, e irmã Edígena e Lloyd lá em Palmas. Ei, irmã Edígena, traga esse bebê aí para mim, que ele estava muito bonito aí, de camisa verde, gravata. Traz ele para mim aí ver. Deus abençoe, irmã Lloyd, irmã Edígena aí em Palmas. Nosso abraço fraternal, mais 14 conexões não identificadas. Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Cumprimente um ao outro. E a partir das 15 horas nós estaremos de regresso, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe.